Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre a democracia e o totalitarismo 1. Veremos o totalitarismo 2 e o totalitarismo 3, juntamente com a democracia. Então, nessa aula sobre democracia e totalitarismo, nós temos como objetivo relembrar algumas características de um governo democrático, compreender o que é esse totalitarismo, apresentar alguns dos seus principais ou das suas principais situações de regime do século XX e entender as características desse novo regime ou desse regime que não é tão novo assim. Na aula anterior, nós estudamos algumas teorias socialistas, a compreensão dela, a diferença entre socialismo utópico, socialismo científico, alguns dos seus principais teóricos e assim por diante. Bom, o que é democracia, então, em suas características? Demo quer dizer povo, cracia é governo, então governo do povo. Ou seja, praticamente, quem está numa democracia, o político seria ou é um governo do povo. Ele governa para o povo e com o povo. Ele é um empregado do povo. Então, a democracia é governada para o povo e com o povo. Então, as principais características ainda, o conflito, a admissão, a heterogeneidade, enfim, a necessidade de respeitar o pensamento diverso, o pensamento do outro, a necessidade de se ouvir, aonde cabe todas as interações sociais, aonde cabe todas as espécies de compreensão de situações opostas, aonde a diversidade está presente. Esse é um processo democrático, onde a gente tem a acessibilidade, não acessibilidade só física, mas acessibilidade de ideias, acessibilidade de cultura. A cultura pode transitar por todos os meios, onde a minoria também é ouvida. Isso é democracia. As principais características, então, seria a abertura, a necessidade de uma ampla extensão da educação, de acesso à informação, a livre circulação de produção, de trabalhos, enfim, de tudo. A população não pode ser enganada em seu processo de construção de conhecimento. Ela deve ser plenamente esclarecida. Usa a informação, o meio de educação e o meio de comunicação. Esses meios têm que ser livres, têm que ser autônomos, têm que ser independentes, não pode sofrer a interferência do poder, senão não é democracia. Dentro da democracia, prevê a rotatividade, pode ser exercido temporariamente e possibilita ao governo a trocar, os cargos serem trocados a cada tempo, para que assim haja uma oxigenação no processo, para que o governo tenha a possibilidade de ser renovado pelo menos de 4 em 4 anos ou 8 anos, dependendo de cada situação. Mas a rotatividade é muito necessário na democracia. E quem assume o poder deve assumir o poder sabendo que tem o tempo, seu próprio tempo e que vai abrir espaço para outro. Aqui tem o filósofo francês Claude Lefort, que dizia o seguinte: na democracia, quem exerce o poder não encarna, não encarna o poder em si. Esse exercício exige uma competição que se renova periodicamente. A qual característica da democracia o filósofo está se referindo? Logicamente, a letra A, que é a rotatividade, ok? E a gente tem aí o totalitarismo agora. Então, essa é a democracia, e agora vamos para o totalitarismo. O que é o totalitarismo? O nome já diz tudo. É um regime, é um sistema político, desenvolvido basicamente no século XIX, final do século XIX, início do século XX, que mobilizou aí vários países, enfim, culturas elevadíssimas passou por isso, e foi logo um período após a Primeira Guerra Mundial que desenvolveu isso. Então, a gente tem aí um fascismo na Itália, a gente tem um nazismo na Alemanha e um stalinismo na União Soviética.
Ou seja, essas três grandes nações tiveram uma influência muito grande desse poder chamado totalitarismo, que é um poder muito forte, é um poder bastante agressivo em termos de população, em termos de situação, em termos de povo. Vamos agora a um texto deste grande filósofo chamado Adorno, filósofo que morreu em 1946, bem recente. Então, ele diz aí que o totalitarismo significa desconhecer os limites, né? Não dar nenhum descanso para respirar e conquistar, impondo domínio absoluto, exterminar totalmente os inimigos escolhidos. Essencial ao totalitarismo é que nada seja garantido. Não se coloque nenhum limite à sua brutal arbitrariedade. E ele continua. Finalmente, ter em mente que, para o totalitarismo, as massas não são seres humanos autodeterminados, que racionalmente decidem seu próprio destino e, portanto, devem ser interpeladas como sujeitos racionais, mas, ao invés, são meros objetos de medidas administrativas que, acima de tudo, devem ser ensinados e ser auto-anulado a obedecer às ordens. Muito pesado, muito grave esse texto de Adorno. Deixa um tempinho para a releitura desse texto. Dá um pause no vídeo e leia um pouco esse texto. A segunda parte do texto. Agora vamos à pergunta. No texto, o totalitarismo é apresentado como letra A ou letra B? Logicamente que é letra B. Ou seja, a imposição do poder absoluto e arbitrário que ignora as potencialidades humanas e aniquila os divergentes. Né? E aqui tem outra característica do totalitarismo. Ele vai fazer uma grande interferência no Estado, né, em setores da vida e a intenção de difusão de ideologias oficiais, normalmente trabalhando com ideologias oficiais. Né? Aqui tem esse filme aqui, que conta a história de um garoto que o maior sonho dele seria participar da juventude de Adolf Hitler, né? E assim por diante. Então, esse filme vai ilustrar bem esse totalitarismo, esse fanatismo pelo poder, esse fanatismo pela autoridade. Isso é próprio do totalitarismo. A gente não tem que ser fanático. Não. E é próprio disso também na democracia. Quando chega um político na sua cidade, aquele é um alvoroço, todo mundo quer aparecer do lado do político. Isso são sinais de totalitarismo. Outras características do totalitarismo: ausência de pluralidade, ou seja, principalmente a pluralidade partidária, a defesa de um partido único, né? Regimentalmente organizado e burocratizado, quer dizer, dificilmente você vai conseguir entrar no partido, né? Criação de organismo de massa, sindicato, associação. Veja bem que o sindicato, associação, né, organização de jovens, sob a tutela do Estado, é próprio do totalitarismo. O sindicato não é próprio da democracia. As associações não é próprio da democracia, é próprio do totalitarismo. Porque daí o Estado consegue manipular uma única pessoa que é do sindicato, manipula todos os outros. Então, o sindicato não é símbolo, assim, meio que absoluto de democracia, é bem pelo contrário, né? Aí a gente tem aqui a exaltação da disciplina, a mistificação, o ser, o líder, como um místico, como um ser quase que intocável, é quase que uma religião quem exerce o poder. Isso está errado, né? Isso está errado. Né? Chega o governador, chega quem? O governador. Eu tenho que ter todo o respeito pela autoridade do governador, mas não vou ficar lá babando no governador, né? Desculpa a expressão, mas babando no governador. Para! Ele é apenas um ser humano, está ali exercendo a função dele, e boa.
e que logo mais não vai ser mais governador, e assim por diante. Então, o poder legislativo e judiciário sendo subordinado ao poder executivo, ainda característica do totalitarismo. Então, os deputados, vereadores, deputados federais e estaduais, e também o poder judiciário, juízes, promotor, procurador, tá? Esses dois organismos sujeito e sob domínio do executivo. Isso é ruim. Uma organização política muito forte com aparato repressivo, como o caso da Alemanha, da Itália, República Tcheca, União Soviética e outros países, né? E assim por diante. Há outras, ainda como característica do totalitarismo, a criação do campo de concentração e de extermínio de pessoas, como, né, Auschwitz na Polônia, criação de campo de trabalho forçado, como o caso da União Soviética e vários outros lugares que criaram campo de trabalho forçado. Outras características ainda desse sistema podemos apresentar para a manipulação da opinião pública por meio de concentração, de propaganda, de mídia, né? E assim por diante. Então, tem essas possibilidades dentro desse sistema. Ainda como característica, a valorização da disciplina, com estímulo de valores de amor à pátria, disfarçado de amor à pátria, né? Mas impõe uma disciplina aí muito rígida e assim por diante, né? Controle de informação por meio de censura, então censura demais o totalitarismo. Outras características do regime totalitarismo apresentam uma conotação fortemente racista e a valorização de uma raça como exemplo da raça ariana e desprezou aí os judeus, ciganos, homossexuais, enfim, as minorias são normalmente desprezadas no totalitarismo. Então, aí temos um quiz, assinala a alternativa. Uma das primeiras características do totalitarismo é a letra B, a defesa da liberdade do pensamento nas escolas, né? Uma revisão, então, fizemos aqui algumas inserções sobre as características da democracia e também sobre as características do totalitarismo, né? Todo exagero normalmente erra. Quem é extremista normalmente erra em todos os seus aspectos políticos. Até a próxima aula.